Eu tô bom, graças a Deus. Muito bem. Aproveitar agora a hora de almoço. Eu tinha dado uma desacelerada, prometi que eu tiraria o pé, tendo em vista as inúmeras vezes que me coloquei aí publicamente acerca das questões públicas, das questões políticas aqui da nossa cidade. Entretanto, algumas coisas ainda carecem de uma explicação mais detalhada, tal qual acerca de dois assuntos que eu publiquei aí nos meus stories de Facebook e Instagram, a respeito da cobrança para coleta de resíduos sólidos e do aumento do IPTU, ITBI, entre outros impostos que foram feitos através de um mero decreto feito pelo prefeito preso e que, infelizmente, ainda isso não foi revogado, tendo em vista que a administração está mantendo uma linha muito parelha, muito semelhante, e infelizmente não termos, né, um número de vereadores decentes que realmente pensem a favor da população guapense. Então eu vou ponderar essas questões com um pouco mais de detalhes nessa transmissão. Fica aí para quem estiver acompanhando ao vivo e depois naturalmente estará aí no nosso canal no YouTube. Antes de fazê-lo, eu preciso chamar a atenção dos senhores para uma questão. Pessoas estão me ligando preocupadas com enquetes em páginas pessoais ou de comunicadores que já têm lado político. Olha, obviamente nós não podemos trabalhar aí com nenhuma pesquisa que já tenha sido feita e isso precisa ser registrado em cartório. Estamos apenas em pré-campanha, então ninguém pode se colocar como candidato, tal qual eu nunca me coloquei. As minhas comunicações são todas acerca de críticas que tenho, fundamentadas pelo meu empenho em entender as miúcias do poder público, como eles estão gastando o nosso dinheiro, qual a maneira eles estão articulando lá na Câmara Municipal, assuntos que afetam você e eu. Entretanto, sabemos, né, que o grupo de coronéis, obviamente, já pagaram isso num custa barato para fazer pesquisas e entender como é que está a movimentação política aqui na nossa cidade. Eu tenho ciência disso, tal qual pessoas ligadas a mim também tiveram acesso a essas pesquisas e graças a Deus eu garanto aos senhores que se a eleição fosse hoje, o que aponta essas pesquisas que eles fizeram, que eles têm conhecimento, é bem favorável ao nosso grupo, as pessoas que caminham conosco. Então eu não estou nem um pouco preocupado com enquetes que são feitas em páginas de comunicadores barra comunicadoras que já têm opinião formada e que já trabalha para o pré-candidato médico. Isso é nítido, tanto que está afiliada e sairá como candidata junto à base deles. Então, naturalmente, se eu fizer uma enquete nas minhas páginas de Facebook, Instagram, obviamente que eu vou ter uma votação maciça. Agora, pega uma pessoa que tem a página dela, que me odeia, que acha que o que eu faço não é interessante para a população guapense, qual é o público que acompanha essa pessoa? Naturalmente, pessoas que se assemelham e que gostam do conteúdo que ela distribui. Então são pessoas que não vão entender que tem posição e essa posição é através da conveniência política, ou seja, aquele que pode me favorecer mais é para esse lado que eu vou. Então eu tô como cavalo em pé, defecando e andando para essas enquetes. Foram 3 anos seguidos que eu fui agraciado como melhor político, como melhor vereador e assim sucessivamente. Então eu não estou preocupado com isso, críticas é natural, eu não estou vindo aqui pedir idolatria de absolutamente ninguém, muito pelo contrário, eu tenho verdadeira aversão por isso, o político ele deve ser cobrado e não idolatrado, então não me preocupa nem um pouco estas questões. A questão jurídica, se eu ainda luto para poder revertê-la, é porque eu sofri um atentado, eu sofri um crime. E qualquer pessoa que tenha sangue nas veias luta para que isso seja revertido. Mas se amanhã a população guapense fala, não, Tiago, sai para lá, nós não queremos você como representante nem legislativo, nem executivo, nem em lugar nenhum, paciência, eu vou fazer o quê? Isso faz parte da democracia. Se a população guapense quer acreditar de novo, tal qual
acreditaram inúmeras vezes, desde a época da chegada, desde 63, da chegada do Lago de Furnas, aonde os senhores foram roubados, extorquidos, pessoas perderam aí as suas casas, seus sítios, suas vidas, seus sonhos, depois passando pela Cocafeg, pessoas que derivam do mesmo grupo que atuou lá em 63 e agora que atuaram junto com esse prefeito que está preso e que se colocam como isentões. Agora todo mundo finge não conhecer o prefeito preso, mas até bem pouco tempo atrás a maioria desses que se colocam como diferentes estavam aí caminhando junto, fazendo reuniões, articulando, porque o prefeito Nelson deu abertura para isso, porque o asfalto Guapé Santo Antônio vai sair. Aí foi aquela patifaria que os senhores mesmo ouviram da boca do próprio procurador jurídico municipal, ex-assessor jurídico da Câmara. Enquanto ele estava lá na Câmara, estava tudo bem. O casal de pato macho lá tirar foto debaixo de uma placa, fazendo o marketing em cima de um crime que estava para acontecer e por força do nosso trabalho, graças a Deus, não aconteceu. E se você deseja esse asfalto Guapé Santo Antônio, pode apontar o dedo para mim e me chamar de arrogante. Se porventura ele sair, ele vai sair por força do nosso trabalho. Não fosse o que nós fizemos, boa parte desse recurso de financiamento que vai ficar aí durante anos, diversos mandatos de prefeitos e ou prefeitas que possam assumir essa prefeitura, terão esse ônus, essa dívida para poder pagar, boa parte dele teria sido desviado e os senhores teriam aquela obra à la Nelson Lara. Basta ir ali no Parque das Águas e ver o recapeamento que foi feito lá, basta ir ali no Vila Rica, ver o recapeamento que foi feito lá, basta ir lá no Portal do Lago, lá no loteamento do Cristo, e ver a qualidade dos serviços prestados pela gestão Nelson Lara, né? E a questão que a fiscalização acerca disso aconteceu por parte de quem? Por parte desse que vos fala e de um ou outro vereador lá na Câmara, com raríssimas exceções. Porque no que diz respeito à fiscalização por parte dos nobres parlamentares, isso nunca aconteceu. Resultado de ações que tomamos, mesmo depois de termos o nosso mandato cassado, estão aparecendo hoje. Procuradoria-Geral de Justiça aceitando mais 2 representações que fizemos. Eu não estou falando da promotoria daqui não, tá? Estou falando da Procuradoria-Geral de Justiça, para ver se você deixa de ser roubado, para ver se essa extorsão através da cobrança da taxa para coleta de resíduos sólidos seja tolhida, para ver se essa cobrança absurda, imposta através de um mero decreto do prefeito preso para te cobrar mais nas suas transações imobiliárias, seja para compra de propriedades ou para o pagamento de IPTU, que foi determinado o aumento nesses tributos através de uma simples canetada do prefeito preso, e não teve uma mulher decente naquela Câmara, um vereador decente para poder afrontar a força da caneta do general que está preso hoje, né? Exceto este que vos fala. Então chegou ao meu conhecimento aqui, através do meu amigo Gilu, uma informação que ele discutiu com uma determinada vereadora, questionando o fato de ela ter votado na enquete no candidato médico. E assim, eu falei para o Gilu, fica muito tranquilo. Se eu acreditasse nessa pessoa, eu teria a procurado para poder ter um diálogo com ela e para pedir o apoio dela, tendo em vista que eu tenho registrado no meu WhatsApp mensagens que ela me mandou dizendo que a minha opinião era importante para ela, que ela gostaria de saber aquilo que eu estava pensando, e até em um determinado momento eu pensei em acreditar nessa pessoa. Eu não estou vindo aqui a título de ataque. Para mim, as posições políticas dela ou de qualquer outra pessoa, cada um tem liberdade, ainda temos, né, até que o Xandão faça alguma coisa, ainda temos a liberdade para poder opinar. Olha, eu não gosto do Pato Rouco, o Thiago fala muito, a voz dele é fanha, ele fala muito alto, eu não quero votar nele, eu vou votar no outro. Bah, excelente, siga lá, apoie o seu personagem, aquele que nunca fez nada, mas é liberdade, é coisa que nós temos que defender até a morte. Acho que é Voltaire, né? Se eu não estou enganado, é Voltaire. Ou... Não, eu estou confundindo aqui os filósofos, né? Posso não concordar com nada do que digas, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então eu não estou vindo aqui para fazer ataques pessoais. A questão é me defender dos ataques que são direcionados a mim. Porque me posicionar vindo de uma vereadora, de uma prefeitura, me tratando como louco, beleza, eu sou louco mesmo, eu sou louco de não aceitar aquilo que aceito
por Vossa Excelência, que ocupou a minha cadeira aí na Câmara. Eu não bati palminha o dia que o procurador preso estava aí na Câmara passando uma bicaria para vocês, junto com aquele vereador que já não está mais aqui, junto com esse assessor jurídico que hoje está na Procuradoria Municipal do município, falando a respeito do aumento de tributos. Eu não fiquei, ai, parabéns, presidenta, a atitude foi muito assim. Eu não fiquei passivo vendo a população guapiense tomar ferro, pagando para fazer uma travessia numa balsa, pagando essa taxa de coleta de resíduos sólidos. Eu não fiquei omisso, eu não fiquei passivo vendo a nossa casa ser surrupiada, ser subtraída. Eu não fiquei passivo mesmo depois que me roubaram o cargo que a população me concedeu, assistindo tudo acontecer e fingindo através daqueles discursos rasos. Não, eu botei em prática aquilo que eu acredito. Eu posso ter me exaltado, eu posso ter elevado a minha voz, eu posso ter perdido a paciência, e naturalmente qualquer pessoa que tenha sangue nas veias perderia, e eu tenho, diferente dela que está lá, vendo tudo acontecer e fazendo absolutamente nada. Estou aqui com um projeto de resolução número 01 de 28 de fevereiro de 2024, simplesmente uma aberração. E ver uma vereadora que é advogada, que é professora, ler tudo isso e fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o assessorzinho jurídico da Câmara Municipal ficou magoadinho em escutar algumas verdades. Porque o vereador da Salsicha, a Flor do Campo, não aceitam de maneira nenhuma o contraditório, não aceitam dos próprios pares, quiçá da população. Uma Câmara Municipal que trata a respeito de uma regulamentação para a utilização de uma tribuna livre, que é onde você deveria ter o seu direito de fala, ter a sua representatividade, ter o direito de dizer aquilo que você pensa, vindo com um projeto de resolução desse aqui porco, sujo, imundo. E os únicos dois vereadores que eu vi irem contra essa aberração aqui foi o vereador Celcinho e o vereador Leila Milton. Só, mais ninguém. Colocando aqui inúmeras dificultações. Olha, desculpa, nem sei se esse termo caberia, mas inúmeros empecilhos, obstáculos para que você possa se expressar. Cada vez mais eles dificultam a vida daquele que quer cobrar do seu representante. Em contrapartida, basta ter um vereador que defende salsicha vencida para alimentação de criança como presidente, ou ter aquela vereadora que defendia dar metade da dentadura no início e dar a outra metade depois, na época de eleições, abrindo a Câmara Municipal para tocar atabaque, para gritar lá na Câmara, pegando jovens e colocando trajado lá com perucas loiras para poder utilizar e afrontar parlamentares legitimamente eleitos. Então, se eu sou louco em não aceitar isso tudo, eu quero continuar sendo louco, eu continuarei sendo louco pelo resto da minha vida. Loucura para mim é quem enxerga uma cidade dominada, sitiada por criminosos, por bandidos que roubam dos nossos hospitais, que roubam das nossas escolas, que roubam dos nossos agricultores, que roubam aonde eles colocam a mão e não fazer absolutamente nada. Aí depois sai para poder fazer cursinho, receber 10 mil de diária e bater palminha lá na Câmara depois. Ai, precisamos fazer uma audiência pública para poder ouvir a opinião da população. Tenha santa paciência, façam-me rir. Tem razão de eu ter perdido a minha saúde, porque realmente tem que ser muito louco para poder ter serenidade e absorver e digerir tanta patifaria. Passo agora à leitura dos processos extrajudiciais que estão lá na Procuradoria-Geral de Justiça por força do nosso trabalho. O louco aqui falou que a nossa cidade estava sendo roubada, estava sendo subtraída, que é um absurdo a população pagar para fazer a travessia numa balsa, que é um absurdo aumentar taxas e tributos através da força de um mero decreto, que isso tem que ser feito através de leis, e um vereador não ter conhecimento disso, uma advogada não ter conhecimento disso, é simplesmente lamentável. É um absurdo ver a nossa gente pagar aí R$400, R$600, R$500 em uma mera conta para consumo de água. Eu entendo que isso é um absurdo. E eu não estou ganhando salário de vereador. Hoje eu estou lotado em um gabinete, nunca escondi isso de ninguém, ganho menos que um vereador ali na Câmara e trabalho mais do que todos eles juntos. Mas eu sou louco, bom mesmo é aquele que está lá na Santa Casa, vendo a Santa Casa ser saqueada, ser pilhada.
e não fazer absolutamente nada, aquele que assina laudos para internação e para oferecimento de cirurgias para a turma lá de Jacuí, a pedido da Márcia Reis. É, esses que são bons, é isso mesmo, população. Eles merecem aplausos, eles merecem apoio, eles sim dedicaram a sua vida, o seu tempo a favor de vocês. É por isso que a vereadora falou que eu sou louco e o correto é ele. Ele sim é correto, tá tudo certo. Aqui em Guapé o poste mija no cachorro, o rabo balança o cachorro. É assim que as coisas acontecem. Então passo a leitura da primeira expedição que recebi da Procuradoria-Geral de Justiça, representado o município de Guapé. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio dessa Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo tal, inciso tal, da Constituição da República de 1988, no artigo tal, inciso tal, da Lei Federal 8.625/93, nos artigos tal, inciso tal, complementar resolução, olha só a quantidade de leis, resoluções que são citadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, para mostrar aí, foi oficiado, prefeito foi oficiado, presidente da Câmara, mas aonde a vereadora? Será que ela tomou conhecimento disso? Porque ocupando a cadeira que eu estava, eu assim que tivesse tomado conhecimento como tomei agora, e eles já tomaram antes mesmo que eu já teria vindo a público falar para os senhores. Resolução número tal de 30 de junho de 2022 instaura o presente procedimento administrativo para verificação dos pressupostos e condições formais e materiais que legitimam o parquê à adoção de medidas relativas ao controle de constitucionalidade, em caso a questão não seja resolvida extrajudicialmente. Ou seja, traduzindo em miúdos, o que a Procuradoria-Geral de Justiça está falando, ou essa questão resolve-se através de um diálogo. Agora, vocês entendem que esta lei é inconstitucional, porque eu falar não foi suficiente. A palavra que valeu lá foi a do periquito loiro. Aqui eles acompanharam para fazer com que você pague esse absurdo na conta de água. Quando eu disse que aquilo era inconstitucional, não foi ouvido não. Agora a Procuradoria-Geral de Justiça, eles terão que ouvir. Ou caso eles não ouçam, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertará mais uma denúncia e acarretará, obviamente, os ônus decorrentes à omissão que sai improbidade administrativa cometida por essa gente, tanto o legislativo quanto o executivo, confeccionando-se a minuta do ofício requisitado com fundamento nos artigos tais, com prazo de 30 dias, certidão vigente, normativas questionados, bem como a remessa de cópias autenticadas de eventuais diplomas alteradores igualmente acompanhadas das respectivas certidões em vigências, na hipótese de eventual desatendimento à requisição formulada, fica desde já determinada a reiteração por uma única vez de ofício expedido, concedendo então o prazo de 15 dias para a resposta. Então o que a Procuradoria está falando? Olha, eu acabei de oficiar vocês. Se vocês não me responderem, vocês já ficam noticiados de ofício e tem o prazo de mais 15 dias para responder. Se não responder, denunciaremos. Faculta-se aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado no mesmo prazo inicial de 30 dias, a apresentação de respostas sobre o questionamento constitucional do objeto deste procedimento. Ou seja, agora eles vão ter que explicar o porquê que essa lei que faz com que você pague tão caro é constitucional, e quem está olhando isso é a Procuradoria. Registra-se e autue-se esta portaria publicando-se o seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Está aqui com os cumprimentos da Procuradoria-Geral de Justiça, de ordem da Procuradora-Geral de Justiça Célia Beatriz Gomes dos Santos, comunico-lhe a instauração nessa coordenadoria do procedimento administrativo que controla a constitucionalidade MP número tal, para análise da representação encaminhada por Vossa Excelência. Vocês sabem de quem foi essa representação? Foi minha, não foi da vereadora que está me chamando de louco, não. Ela está lá recebendo o salário dela, tranquilona. Está lá, fazendo aquela boa política que começa com nada e termina com menos ainda. Eu, dentro das minhas possibilidades, faço o melhor que posso, mesmo depois de ter sido cassado. Aí aqui está a mesma notificação expedida ao senhor Antônio, aqui, está aqui.
Procedimento administrativo no número tal. Excelentíssimo senhor prefeito, com os cumprimentos da Procuradora-Geral de Justiça, registra-se instauração nessa Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do Procedimento Administrativo em epígrafe para a análise da representação recebida com o objeto de proceder o exame da compatibilidade constitucional da Lei Municipal 2909 de 2023, que institui o regime de cobrança tarifário da coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos do município de Iguapé. Aponta-se eventual violação dos artigos 165, parágrafo 1º, inciso 169 do caput, 170, inciso 3 da Constituição do Estado de Minas Gerais, visando instruir o presente expediente com fundamento no artigo 26, inciso 1, a linha B da Lei Federal número 8.625 de 93, faculta-se o prazo de 30 dias a manifestação de Vossa Excelência sobre a constitucionalidade do ato normativo alvo de exame neste procedimento. Importante, o envio de documentos e respostas a esta Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade deverá ser feito por meio do seguinte endereço eletrônico. Está aqui o endereço eletrônico encaminhado ao excelentíssimo senhor Evandro Antônio de Oliveira, prefeito interino de Iguapé. O mesmo ofício foi encaminhado ao excelentíssimo senhor vereador da Salsicha, Danilo Álvaro da Silva, presidente da Câmara Municipal. Agora, será que a vereadora que ocupa a cadeira que era minha, que foi me cedida pela população guapense, que sequer se posicionou publicamente acerca da aberração do crime que cometeram me roubando o mandato, bastaria ter um pouco, de integridade, falar, olha, eu estou assumindo essa cadeira aqui, mas o que foi feito foi errado, tá? Então é minha obrigação assumir, mas o que foi feito aqui foi errado, o que vocês fizeram foi um crime contra as 386 pessoas que votaram nele. Posso odiá-lo, mas defenderei até o último momento o direito constitucional que ele tem de representar a população guapense, tendo sido eleito de forma legítima e principalmente não tendo comprado voto, como 95% dos vereadores o fizeram. Então está aqui, com os cumprimentos da Procuradoria-Geral de Justiça, de ordem da Procuradora tal, encaminho o ofício visando instruir os autos do procedimento administrativo número tal, que tramita nesta coordenadoria. Este é um. O segundo, comunicação extrajudicial, que eu não vou me ater aqui à leitura, mas é exatamente a respeito dessa cobrança que você hoje que compra um lote tem que ir lá pagar o ITBI, sabe? Um lotinho que você comprou de 100 mil reais, você tem que pagar R$1.000 a mais para o município. Você sabe por quê? Porque o prefeitão deu uma canetada e não teve a vereadora lá para poder questionar isso ainda. Ela não deve ter tido tempo, tadinha. Ela deve estar muito ocupada com os afazeres dela. Não sobrou tempo suficiente para ela se inteirar do quanto a população paga, sofre na unha desses tiranos. E ela considera loucura aquele que tem coragem, disposição e ao invés de apenas falar, faz. Mas é um direito dela, né? Deixa ela lá continuar fingindo que está defendendo os interesses da população e apoiar aquele que também finge ser político e se preocupar com você. Agora cabe a vocês acreditarem nesse tipo de político ou não. Então, população guapense, entre tantos os assuntos que eu poderia continuar aqui o meu discurso mostrando a pequenez, a hipocrisia e o quanto vocês pagam caro por terem elegido pessoas de tão pouca capacidade, de tão pouca vontade para com a população guapense, que os senhores continuarão recebendo esse teatro de horrores caso os senhores não acordem. Então é muito simples o raciocínio. Para quem espera um político fazer como o outro tem feito, sair abraçando, tomando cafezinho e tudo quanto é casa, os senhores não encontrarão isso de mim, primeiro porque eu não tenho nenhum financiador de campanha injetando dinheiro para depois eu ficar amarrado por esses. Não tem Emidinho Madeira, não tem Antônio Carlos Arantes, não tem deputado ligado ao ex-prefeito que estava lá na foto com o Newton Cardoso prometendo um asfaltamento da MG 170 lá em 1900 em Guaraná de Rolha. Não, porque da nossa parte não tem esse vínculo com essa gente. Agora, do outro lado, eles dizem que não tem, que a campanha deles é independente. E está aí a independência evidente como os possíveis crimes cometidos por
Nelson Alves Lara e Companhia Limitada. Haverá instrução dos procedimentos tomados pelo GAECO em breve. Eu figuro como testemunha em todos os procedimentos, tendo em vista que eu ofertei a primeira e inúmeras outras denúncias complementares, e em breve os senhores terão notícias, não por este que vos fala, mas novamente pelo Ministério Público, pelo GAECO, quem sabe o helicóptero volte a passear aqui de novo. Não sei, é uma percepção minha. Talvez, né, não seja necessário uma força-tarefa tamanha como tivemos no dia 7 de fevereiro de 2021, mas acredito que ainda existem outros vagões nesse trem da alegria para poder levar mais alguns personagens dessa tragicômica história de horrores que é vista por esses políticos hipócritas como algo normal, e pelo louco, infelizmente, isso não foi visto com normalidade. Então, querem acreditar no louco? Eu estou aqui. Querem acreditar nos hipócritas? Está na mão dos senhores, cabe a decisão a cada um dos senhores no momento oportuno. A minha saúde será preservada e eu não vou perder mais um minuto do meu sono pensando em questões e me enlouquecendo com essa imundície toda que acontece na política municipal guapense. Continuarei combatendo, como sempre fiz, mas pensando primeiro na minha família, nos meus filhos. Então tá aí dado o meu recado, tá aqui feitas as minhas considerações. Eu estou apenas me defendendo de palavras e atitudes que circulam em diversos ambientes, mas de pessoas que não têm coragem de vir a público e falar aquilo que realmente pensam. Preferem me taxar e continuar apontando o dedo e me considerar louco pelo fato de ter colocado essa quadrilha na cadeia. De fato, o louco sou eu. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.